Pastor Rogério estará trazendo a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. Vamos ficar em pé. Nós, Senhor, colocamos o Teu servo diante de Ti, ó Pai. Pedimos a Tua graça, a Tua provisão sobre ele, a Tua igreja, Senhor Jesus, com Suas mãos o abençoa nesta hora, com Suas bocas, ó Pai, intercede ao Senhor, para que o Senhor, ó Pai, mais uma vez nós te pedimos, use esta vida para falar com o Seu povo, e que saiamos aqui, ó Pai, totalmente abençoados e transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentarmos. Glória a Deus. Bom dia, queridos. A paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia aí no livro de Juízes, capítulo 2. Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã. Livro de Juízes, capítulo 2. Se você encontrar, vá se colocando em pé. Juízes, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 6. Glória a Deus. Juízes 2, de 6 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois de toda aquela geração, foi reunido a seus antepassados. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Eles os entregou aos inimigos e ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Feche os seus olhos, Senhor. Nessa manhã, ó Pai, eis a Tua palavra. Já oramos, já cantamos a Ti, ó Deus, prestamos adoração que é devida ao Teu nome. Senhor, e ainda assim ficaríamos devendo muito a Ti pela Tua grandeza, pela Tua majestade, pelo Teu poder. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que somos homens e mulheres pecadores. Tem misericórdia de nós, Senhor, e derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, o Teu poder, a Tua graça maravilhosa todos os dias de nossas vidas. Que nunca nos desviemos da Tua palavra. Que nunca, ó Deus, nos afastemos do Senhor. Guarda-nos debaixo das Tuas mãos poderosas. É a nossa oração nessa manhã, Senhor. Ser o nosso referencial. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Glória a Deus, queridos. Pode se assentar. Qual é o seu referencial? Essa é a tônica da mensagem de hoje. É o tema que nós vamos meditar nessa manhã. Qual é o seu referencial? Nós vimos aqui um texto, um trecho de um texto da palavra de Deus em Juízes, em que a palavra de Deus já nos dá conta daquilo que aconteceu com o povo de Israel após a morte de Josué. Só para nós lembrarmos, Israel ficou como escravo no Egito por 430 anos.
Deus levanta então Moisés, de uma forma miraculosa, o livra da morte. Sua mãe o coloca nas águas do rio Nilo, ele é resgatado pela filha do faraó. Nós conhecemos toda a história linda de Moisés. O homem tirado das águas. Deus o levanta, através de sinais, as pragas que são derramadas sobre o Egito. Deus vai quebrantando o coração do faraó até que o seu povo é liberto. Após o povo de Israel ser liberto, eles vão para o deserto. E andam no deserto. E pelo pecado de Moisés, pela desobediência, pela arrogância dele no deserto, eles são punidos e ficam ali por 40 anos. Apenas aqueles que saíram crianças entraram na terra prometida, com exceção de Josué, Caleb. E essa nação que viu a geração de Josué e Caleb e os acompanhou, e sobre a liderança de Josué venceram inimigos, entraram e viram as muralhas de Jericó caindo por terra, derrotaram outros inimigos, foram para a guerra, viram a mão forte do Senhor agindo em seu favor. Essa geração começou a morrer. Então Josué também chega a um ponto em que ele desfalece, morre e se junta aos seus antepassados, como o texto diz. E eis que surge então uma nova geração. O verso 10 vai dizer: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Uma nova geração que, conforme o próprio texto diz, fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Os filhos dos filhos de Israel. Vocês já ouviram aquela tônica de empresas, né? Principalmente no mundo empresarial. O avô luta e constrói um grande império. Passa ao pai que mantém e se esforça. E quando isso é passado aos filhos, a empresa quebra e fecha as portas. Grandes impérios de 100 anos, 70 anos, quando chegam nas mãos dos filhos ou dos netos, simplesmente vão à bancarrota, entram em falência. E fala: puxa, mas por que não continuou? Poucos casos de sucesso conseguem andar e caminhar. Porque são novas gerações. Gerações essas que não experimentaram a dureza do passado. Não viram o que os seus pais viveram lá atrás. Não experimentaram o que era ser escravo numa terra estranha. E seus pais, para poupá-los daquela dor e daquele sofrimento do passado, tentam dar uma vida melhor aos seus filhos, aos seus netos. Falam: não, vou poupá-los de todo aquele sofrimento. Nos nossos dias temos o costume de dizer que vamos mimá-los. E temos mimado as nossas gerações futuras. Isso aconteceu com Israel. Só que essa nova geração que surgiu, essa geração mimada, que não experimentou a dureza do deserto, que não experimentou o sofrimento da escravidão, foi uma geração que, conforme a palavra diz, não conheceu o Senhor, nem tampouco aquilo que foi feito ao povo de Israel. Em outras palavras, os seus pais negligenciaram a informação, não passaram para frente as experiências, não transmitiram, conforme era a lei de Moisés, aquilo que deveria ser transmitido. Passe de pai para filho. Passe para as futuras gerações, ensine os seus filhos sobre tudo aquilo que está na palavra. Essa geração não recebeu dos seus pais esta informação. E essa geração sucumbiu. Essa geração entrou em pecado. Essa geração entrou em colapso. E começou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E esse povo de Israel, a partir do verso 13,
começa a dizer que abandonaram o Senhor e começaram a servir aos Balaíns. Começaram a servir a Baal e a Astarote, deuses estranhos, outros deuses, deuses humanos, deuses pagãos de outras religiões, começaram a se misturar com outras culturas, que não a sua cultura nativa, não aquilo que Deus havia instituído, não aquilo que Deus havia dito, olha, isso é santo e se preservem nisso. Não, começaram a experimentar aquilo que era novo e a trazer para o meio do arraial do povo de Deus aquilo que era novo, aquilo que era diferente daquilo que eles estavam acostumados a viver. Alguns costumam dizer que isso é um avivar. Vamos avivar um pouco o nosso povo, vamos trazer coisas diferentes, vamos sair da rotina. Só que essas coisas diferentes começaram a contaminar o povo de Israel. E a partir do verso 16 diz, então o Senhor levantou juízes. Por que levantou juízes? Porque no 15 já explica, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme eles havia advertido e jurado, grande angústia os dominava. Entraram em pecado? Então Deus é contra eles. Mas Deus é contra o seu próprio povo? Sim. Deus se levantou contra o seu próprio povo, porque Ele advertiu, não façam aquilo que é mal aos meus olhos. Sejam santos, pois eu sou santo. Deus alertou o povo, guardem a sua santidade. O povo não guardou a sua santidade. Então Deus permitiu que todos os inimigos, a partir da morte de Josué, que se levantaram contra Israel, que eles prevalecessem contra o povo. O povo começou a perder batalha após batalha. Foi então que Deus começou a levantar juízes sobre Israel. Deus começou a levantar juízes para que pudesse então julgar aquele povo com mão forte, um governo duro, para que as tribos sentissem na pele a dor da punição de se afastarem dos caminhos do Senhor. E, infelizmente, fazendo um paralelo com os nossos dias, nós temos aí visto a igreja de hoje como o povo de Israel. Aqueles que viveram o Evangelho há 40, 50 anos, 30, 20 anos atrás, já quase não reconhecem o Evangelho de Cristo dos dias de hoje. Um Evangelho recheado de coisas novas, de novidades, de facilidades, de atrativos, de brincadeiras, de tudo aquilo que foi visto lá no mundo, falou, que legal, vamos trazer para a igreja. Que joia essa festa, vamos fazer na igreja. E começaram a trazer. Isso é mal aos olhos do Senhor. E nós temos visto então uma igreja moderna que busca os seus próprios interesses, busca satisfazer todos os seus desejos terrenos. Então, qual tem sido o nosso referencial? O referencial do povo de Israel, enquanto eles venciam batalhas, era Moisés e depois Josué. Após a morte de Josué, quem era o referencial de Israel? Não tinha mais. Deus então tem que levantar referenciais, um de cada vez, um juiz de cada vez. Só que o juiz se levanta. E o que acontecia no período dos juízes? Leia o livro de Juízes essa semana na sua casa. E você vai entender o que eu estou dizendo. Deus levantava um juiz e o povo de Israel então se levantava novamente. Eles passavam a vencer batalhas, se santificavam. Após aquele juiz morrer, o povo declinava novamente, caía e ia para o pecado. Deus tinha que levantar um novo juiz, então o povo se aplumava novamente. Quando aquele juiz saía de cena, aquele povo declinava de novo. E isso foi indo juiz após juiz.
E até algumas juízas no meio do povo foram levantadas. Nada disso resolveu. O povo continuava inclinado ao seu pecado, buscando introduzir aquilo que era novo. E é triste quando nós olhamos para a igreja de hoje e vemos uma igreja carnal, uma igreja que busca apenas aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe é agradável aos olhos. Eu estava assistindo um debate entre 2 pastores essa semana num programa, e alguns deles falando, e um desses pastores no meio do debate disse, olha, nós temos que colocar no meio da igreja aquilo que é agradável. Poxa, servir a Cristo é alegre. Então nós temos que pôr festas mesmo, nós temos que pôr música. Aí esse pastor falando e justificando a sua resposta disse, por isso que eu pus baião mesmo na minha igreja, eu trago lá pandeiro e nós dançamos. Eu falei, pois é. Ele faz festas de baião. Ele faz, eu sou nordestino. Então eu trouxe para o meio da minha igreja o baião. Então nós fazemos uma grande festa. Também sou neto de pernambucano. Mas eu não aprovo isso. Isso está errado. Pegar um costume do mundo e trazer para a igreja porque é gostoso, então vai lá para o mundo. Mas traz para o meio do povo, enfraquece o povo de Deus. Enfraquece o evangelho de Cristo. E aí nós vemos o resultado, uma igreja fraca. O referencial das igrejas hoje são os mega líderes. Sabe como que se mede hoje os pastores? Como os pastores são medidos? Como que o povo mede os pastores? Se ele é pastor de uma grande mega igreja, oxa, esse é um pastor de sucesso. Olha a igreja dele. Tem quantos mil templos? Tem quantos mil membros? Quantos membros tem? Essa é uma igreja de sucesso. Essa igreja tem programa na TV. Essa igreja tem programa na rádio. Então é uma igreja boa, uma igreja grande. Josué tinha um povo fiel a ele. O povo após Josué cresceu. Teve contato com grandes culturas. E apesar de ser grande aos olhos do Senhor, eram pequenos. Então o tamanho não diz nada. O glamour, a fama, não diz nada. E é isso que nós temos visto cada vez mais. Pessoas que só buscam o evangelho em troca de cura, prosperidade, benefícios. Puxa, eu estou desempregado, eu preciso ir para a igreja. Já ouvi essa frase. Quantos já não ouviram? As pessoas estão lá no mundo e falam, puxa, eu me afastei de Deus, eu estou sem emprego, estou sem dinheiro, puxa, eu preciso voltar para Deus. Mas é caixa eletrônico agora, eu estou sem dinheiro, eu vou para a igreja. A igreja não é caixa 24 horas, não. A igreja não é banco de talentos. Olha, eu vou para lá para arrumar um emprego. Até a Letícia, como ela é de RH, de repente ela pode me encaminhar. Não é assim que funciona, não. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que olhar para o Evangelho e ver o que é que o Evangelho me diz. O que a palavra de Deus me diz. Essas igrejas, esses crentes de hoje não crescem, por quê? Porque não buscam mais a santificação. Não se fala em santificação. Hoje se mede um crente se ele tem poder, se ele fala em línguas, se ele desenvolve dons. Nós falamos sobre isso aqui na sexta-feira, no nosso estudo. Refletimos sobre Mateus 24 e sobre Mateus 7. E Mateus 7 é muito claro. Vocês serão conhecidos pelos seus frutos e não pelos seus dons. Puxa, eu olhei para aquela igrejinha e aquela irmãzinha rodopiando de um lado para o outro, parecia um peão. Nossa, ela está cheia do poder. Vai lá no centro de Umbanda. Você vai ver a mesma cena. A mesma cena vai ser repetida lá. Então o rodopiar não é sinal de poder. Mas se após o culto
você ver a vida daquela irmãzinha e ela desenvolver, sim, o que Gálatas 5, 22 em diante vai nos dizer, aí você pode dizer, ela é cheia de poder. Porque ela tem o fruto do Espírito. Aí eu posso dizer, essa é uma serva de Deus. Mas o dom, ele pode enganar os seus olhos. O dom Deus usa e Deus dá a quem Ele quer, conforme Ele quer, para um fim específico. Mas o fruto, ele permanece para sempre. Até nós usamos um exemplo aqui. Você e o Gustavo, perguntei, como é que as pessoas te conhecem, né, Gustavo? E ele até deu o exemplo lá no emprego dele. Que a pessoa já olhou para ele e disse, poxa, você é um servo de Deus. Por quê? Porque você é bondoso. Foi a expressão que a pessoa usou para o Gustavo. Então ele é cheio do Espírito Santo. Porque esse é um dos frutos lá de Gálatas. Bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ele desenvolveu e mostrou um fruto do Espírito. Então ele tem o Espírito Santo de Deus. Ele foi reconhecido pelo seu fruto. Você precisou rodopiar lá? Precisou dar uns glórias em 1000 graus de poder? Não? Não precisou bater no chão e invocar o manto? Então por que as pessoas dizem que para ser cheio do Espírito Santo é isso? Josué fazia qualquer uma dessas coisas? Não, mas era reconhecido como servo de Deus. Sabe por quê? Porque tinha caráter. Porque obedecia à voz de Deus. Eu não sou contra os dons, não, querido. Pelo contrário. Muito pelo contrário, calma. Vai falar, não, pastor, eu não aceito os dons do Espírito. Fica tranquilo. Mas eles são usados por Deus, pelo Espírito Santo, como Ele quer, a hora que Ele quer. O que você precisa entender é que você tem que ser cheio do Espírito Santo para produzir frutos. E frutos dignos de serem reconhecidos por todos. Uma bela de uma laranjeira, ela é conhecida não pela sua folha, mas quando ela dá aquela laranja suculenta. Uma macieira, ela é reconhecida quando ela dá uma maçã vermelha, suculenta, gostosa de comer. Um pé de jaca maravilhoso, aquelas jacas enormes. Para quem gosta de jaca, claro. Eu gosto. Pensou aquele campo de morangos, lindos, vermelhos, forrados. Mas se você vê aquele campo só com folhas, olha que campo de morangos lindo, mas cadê o morango? Não, mas olha a folha, olha como ele se parece. Mas não é morango. Olha essa laranjeira, olha que folhas lindas. Jesus não foi lá na figueira? Ele foi em busca do quê? De folhas? Ele era rinoceronte, girafa para comer folha? Não, ele foi atrás de figos. Aí ele olhou, procurou e não encontrou. Jesus quer olhar para você, para mim, e quer encontrar frutos. Ele quer encontrar frutos. E para você encontrar frutos na sua vida, você precisa ter bons referenciais. Quem são os seus referenciais de hoje? Quem são os referenciais da igreja moderna? Benihim? Esse é o referencial da igreja de hoje? Silas Malafaia? Esse é o referencial de hoje? Valdomiro Santiago? Isso é referencial para a igreja hoje? Não. Pode ter certeza que isso não é referencial. O meu referencial tem que ser Jesus Cristo. O meu referencial tem que ser Cristo. As pessoas têm que olhar para mim e falar, eu vejo Cristo em você. Eu não quero que as pessoas olhem para mim, olha, eu vejo em você o apóstolo fulano. Problema do apóstolo fulano. Ele vai prestar contas com Deus daquilo que ele faz. Eu quero ser encontrado fiel diante do Senhor e ter desenvolvido os frutos que Jesus mandou que eu desenvolvesse. Paulo, ele disse para a igreja, sede meus imitadores.
Mas ele parou aí? Não, ele disse, como eu sou de Cristo. Qual era o referencial para Paulo? Cristo. O mapa principal era Cristo, e não qualquer outra pessoa. E esse é o problema dessa geração. Esse é o problema dessa geração. A causa disso, a falta desse referencial, é justamente o que está em Mateus 7, de 13 a 23. Entrem pela porta estreita, disse Jesus, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Jesus vai fazer então um alerta aos seus discípulos. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Veja que Jesus foi enfático. Toda árvore que não der frutos bons será lançada no fogo. Ele nem citou o fato de não dar frutos. Ele disse, não der bons frutos. Aí tem pessoas por aí que pensam, olha, tal lugar, dá fruto, dá um frutinho ruim, mirradinho, mas dá fruto. É melhor que nada. Não. Para Jesus tem que ser bons frutos. Ah, é um fruto mirrado? Corta, joga no fogo. Não tem meio termo. Ai, Jesus não tem misericórdia do fruto mais ou menos? Não. Jesus não te chamou para ser crente mais ou menos. Não te chamou. Por isso que em Apocalipse diz, sim, sim, não, não. Ou seja quente, ou seja frio. Se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. Jesus não tolera crente morno. Jesus não tolera crente meia boca. Jesus não tolera fruto mais ou menos. Seja um bom fruto, ou você será lançado no fogo. Não tem meio termo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, que dia? No dia do julgamento, que todos nós vamos comparecer. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Em nome de quem essas pessoas realizaram milagres? Em nome de Jesus. Em nome de quem essas pessoas profetizaram? Em nome de Jesus. Mas era fruto meia boca. Olha a resposta de Jesus. Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nunca os conheci. Mais uma vez, querido, quem é o seu referencial? Pense nisso. Pense nisso nessa manhã. Quem é o seu referencial? O povo de Israel, no texto que nós lemos, o texto foi bem claro e diz, faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor. Deus o conhecia. Era servo do Senhor. Morreu, o que aconteceu? O povo declinou.
O povo tinha em Josué como seu condutor, como seu responsável. Por conseguinte, aquela nação entrou em declínio. Sem esse grande referencial, começou a se desviar, perdeu conceitos espirituais, transgrediu a lei, servindo a outros deuses. Quantos deuses têm sido servidos dentro das igrejas? Quantas pessoas têm servido a Baal dentro das igrejas? É manto, é arca, é chofar, Ó, Deus está ali, Deus está ali. Pessoas fazendo caravanas, fazendo procissões em ruas, levando arca, tocando chofar, levando mantos, bandeiras. Em Jeremias é bem claro, suas procissões são vazias, são para demônios. Eu não conheço isso, não reconheço isso na vida de vocês. Nós ouvimos aqui semana passada, com o pastor Rodrigo, nós somos cheios do Espírito Santo. Nós temos em nós o próprio Deus, a presença do Deus vivo, e você se contenta em ser um crente meia boca? Não, não pode. A igreja brasileira tem que dar um basta nisso, chega. É normal os crentes aí aprontarem, não pode ser normal. Não vos conformeis com esse mundo, Paulo disse para a igreja, não se conforme, Alex, com isso. Não se conforme com isso, Rodrigo. Fernando, não se conforme com isso. Dinéia, não se conforme com isso. Sejamos nós a boca profética de Deus nessa terra. Abra a boca, denuncie, fale. Olha, nós temos que pregar o evangelho puro. Chega de falso evangelho. Chega. Nós não vivemos mais no século XVIII. Lá nós tínhamos John Wesley, homem reconhecido por sua integridade, pai dos grandes avivamentos, homem que começou a avivar a Inglaterra. Aí fala, puxa, é avivamento, então devia cair fogo do céu, né, Anderson? Esse homem pregava 4 horas, 3 horas, era só palavra. Música era com o irmão dele, que também cantava e compunha e servia ao Senhor com vários louvores. Era avivamento puro, palavra. Palavra. Charles Wesley compôs mais de 6.000 hinos, todos tirados da Bíblia. Da Bíblia. Mais de 6.000 hinos, que são bíblicos, puros. Quais são os nossos referenciais de música hoje? Dá vontade de chorar ao você ler certas músicas. Nós precisamos olhar para esses homens do passado e falar, Senhor, levanta de novo. Jonathan Edwards, Hudson Taylor, John Wesley, homens que pregaram a palavra, Charles Spurgeon. Onde estão esses homens do passado hoje? Estão escondidos. Não é possível. Nós precisamos buscar, não o status, não os curandeiros do dia de hoje. Nós temos que buscar ao Senhor de todo o coração. O declínio dessa geração, o declínio espiritual dos cristãos hoje é causado por corrupção no altar de Deus. Grande parte da corrupção da igreja moderna é por conta do altar corrompido. Dia após dia você vê líderes de grandes ministérios envolvidos. Agora virou moda, nome de pastor, de apóstolo, de bispo, de querubim, de arcanjo. Está lá na Lava Jato. Virou moda. Agora você pode fazer até coluna. De um lado você põe político, do outro você põe líder religioso. Está todo mundo
no mesmo balaio. É triste ver isso. E chega a ser revoltante. Onde estão os nossos referenciais? 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Sede meus imitadores. Por isso que Paulo, quando ele fala à igreja de Corinto, e no capítulo 11 aí ele vai dizer, lá no verso 28, quando ele trata com a igreja sobre a ceia do Senhor, ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lá ele está dando um alerta sobre a ceia, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas eu digo para você, para o seu dia a dia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem é o seu referencial? Pergunte aos nossos adolescentes, quem são os seus referenciais? Abel, Adneia, Mônica, Dani, que lidam com os nossos jovens, nossos adolescentes. Façam uma enquete com eles, em off, sem falar de que nós falamos aqui hoje. Quem são os referenciais deles? Quem eles admiram? Vamos ouvi-los, vamos ver. Nós precisamos ouvir os nossos jovens. Quem são os seus referenciais? É triste quando começar a aparecer na lista nomes de pessoas do mundo. E não pessoas que servem a Deus. Quem são os nossos referenciais? Nós precisamos examinar a nossa vida à luz das Sagradas Escrituras. Precisamos nos certificar se o nosso padrão de vida cristã possui as qualidades que o Senhor Jesus pede para a sua igreja. Certifique-se que o seu caráter e obediência se assemelha a Jesus. Nós fomos resgatados um dia por Ele. Cada um de nós tem um testemunho de vida aqui. Alguns testemunhos mais pesados. Puxa, olha, eu vivi nas drogas, no álcool. Outros testemunhos mais leves, mais desobediência, pecado. Outros na fornicação, na prostituição. Cada um tem um pouco o que contar do seu passado. Alguns, pela graça de Deus, já nasceram num berço cristão. Mas veja que as futuras gerações em Israel pecaram contra Deus. E o peso de Israel foi tão grande que eles foram pecando, ao ponto de, passado o período dos juízes, eles exigem de Samuel: queremos um rei. E qual a justificativa para eles cobrarem Samuel para que eles, povo de Israel, tivessem um rei? O argumento que eles usam para Samuel é o seguinte: todas as outras nações têm rei e só nós não temos. Qual era o referencial de liderança para aquela nação que Israel estava tendo? As outras nações. Enquanto Deus estava instituindo um modelo de governo para Israel diferente. Os outros têm reis, mas vocês eu estou levantando sacerdotes. Para vocês eu estou levantando profetas. E vocês querem reis? Nós queremos um rei. E quem eles escolhem como rei? Saul. Já começaram errando. No tipo de pedido e na pessoa escolhida. Parece o Brasil escolhendo presidente nos últimos 20 e poucos anos. Começou errando. Voltamos à democracia e só escolheu o nome bom, né? Você vê a lista, todos estão investigados. Saul estava lá. Se fosse a Lava Jato daquela época, estaria o nome de Saul lá, ó. Corrupto. Fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Desagradou o Senhor. E Deus o destituiu.
Deus o destituiu. Vem então Davi. Puxa, agora vai andar. O jovenzinho, ungido lá, o último dos irmãos, que o pai queria esconder. Mas Samuel derrama óleo sobre ele, fala, vai ser o rei. Passa alguns anos escondido de Saul, mas ele assume o trono, unifica Israel, fala, agora vai. E ele peca. E ele pisa na bola. Ele manda matar um homem. Suja suas mãos de sangue. Aí ele fala, vou construir para o Senhor. E Deus fala, não, tuas mãos estão manchadas, Davi. Quem vai construir é teu filho. Então vem o filho, vem Salomão, o homem com sabedoria, só que também pisa na bola. Tinha 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se contaminou com os deuses da terra. Se contaminou com a idolatria da terra. Fez o que era mal. Ao morrer, o que aconteceu? Assume o trono seu filho Roboão. Roboão disputa o trono com Jeroboão, chefe das tropas. Israel é dividido ao meio. Nem ao meio, que Roboão só fica com Judá e Benjamim no sul. As outras 10 tribos ficam para o norte. Samaria, capital do norte. Jerusalém, capital do sul. O reino é dividido. Aquilo que Deus unificou, os homens com o seu pecado, quebraram, dividiram, contaminaram. Porque se misturaram com os prazeres dessa terra. Se misturaram com os ídolos dessa terra. Nós não podemos admitir que os ídolos dos nossos pequeninos sejam Neymar, seja Messi, seja um músico qualquer. O nosso referencial para os nossos jovens tem que ser os apóstolos de Cristo, tem que ser Jesus, tem que ser os homens que deram sua vida pelo Evangelho. Nós temos que ensinar a história dos mártires da igreja, mostrar para os nossos pequeninos quem foram aqueles que deram sangue, que morreram em fogueiras pelo nome do Evangelho de Cristo, para que você estivesse aqui hoje. Nós temos que mudar os nossos conceitos. Certifique-se de que você está reproduzindo na sua vida as qualidades de Jesus. Que qualidades? Um caráter aperfeiçoado. Seja reto, seja digno. Certifique-se que você está reproduzindo o mesmo padrão de Jesus nos relacionamentos. Aí de novo Mateus 7:13. Seja reconhecido por seus frutos. Que frutos você tem dado? Que frutos você tem reproduzido? Seus filhos olham para você e dizem, meu pai é um grande mentiroso. Ou olham para você e dizem, olha, meu pai, minha mãe é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. O que os seus filhos têm a dizer sobre vocês? Foi justamente pelos filhos de Israel não terem o que dizer dos seus pais que eles sucumbiram. Tinham como referencial apenas Josué, porque os seus pais pecaram, sucumbiram e Israel caiu. Certifique-se que você é um cristão que vive em meio a uma multidão, mas vive no anonimato e mesmo assim é um servo, um seguidor de Jesus. Você pode não ser ninguém famoso, mas você faz a diferença onde você está. As pessoas podem não te conhecer, mas quando você abre a boca, as pessoas têm que te respeitar. Falar, olha, a posição desse aqui é uma posição séria. O que ele tem para dizer é sério. Incomoda, machuca, mas é verdade. Mas é verdade. Eu quero ser conhecido por aquilo que eu digo em verdade, e não por aquilo que eu falo para agradar. Uma vez uma empresa que eu trabalhei, não vou falar qual foi. Vamos fazer uma campanha de conscientização em relação ao casamento gay. Então todos vão ter que se vestir
de forma que você demonstre ser a favor. Eu falei, eu não. Ah, você é contra? Sou. Mas todo mundo é a favor, mas eu não sou todo mundo. Eu não apoio. Essa é minha posição e ela é bíblica. Ah, é baseado lá na lei de Levítico. Não, é baseado em Romanos 1 mesmo. É Novo Testamento, é graça. Não, mas no Antigo Testamento Deus punia, no Novo não. Ah, não? Ah, leia Atos 5. Ananias e Safira foram punidos pelo Espírito Santo no Novo Testamento, na igreja, caíram como mortos. Vá contra os padrões dessa terra e não tenha medo de se posicionar. Ah, não, eu tenho que ser mente aberta. Vá ser mente aberta. O texto que nós lemos foi bem claro. A porta é estreita. Mente aberta. Só que a porta é estreita. Cuidado, ela vai se fechar e muitos vão ficar para trás. Os tempos estão chegando ao fim. Eu gostaria que você pensasse nessa manhã, que você refletisse nessa manhã, o que isso trouxe de reflexão para você, de importante para você. Gostaria que você pensasse, você se sente qualificado para ser realmente um cristão? Que você pensasse que tipo de fruto você tem produzido na sua vida? Quem tem sido o seu referencial? Se algo precisa de um toque do Espírito Santo, você pode responder essas perguntas e falar, realmente Deus vai se agradar da minha resposta. Ou você tem dúvidas da resposta? Dúvidas de se Deus está ou não aprovando a tua resposta. Nós vivemos nesse mundo. Não somos alienígenas. Não somos ETs aqui na Terra. Vivemos no meio do povo. Fazemos parte desse povo. Mas temos que ter santidade. Temos que ser sal e luz em meio a esse mundo tenebroso, em meio a esse mundo de pecados. Nós temos que ser diferentes no nosso caráter, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar. Mas as pessoas não aceitam isso, problema das pessoas. Importa agradar a Deus do que a homens. A quem você tem agradado? Quem tem sido o seu referencial? Pensa nisso, faça essa pergunta o dia todo hoje para você, a semana toda se for necessário. Comece a rever lá tua lista de fãs. Ah, eu sou fã desse. Puxa, esses têm sido o meu referencial. Então está na hora de rever. Rever esses conceitos. O que você tem apresentado para os teus filhos? O que tem sido dado aos teus filhos como alimento de leitura, de filmes? O que você tem dado para eles lerem? Tem pais que nunca compraram um livro cristão para os seus filhos. Um livro de biografia de algum grande homem da Bíblia, ou de algum grande missionário, pastor da história da igreja. Nunca deram. Mas podem ter dado toda a coleção do Harry Potter para os seus filhos, para ensinar o que é bruxaria. E é triste ver isso. Pergunte aos teus filhos se eles conhecem homens que escreveram livros importantes de literatura cristã. Pergunte se os teus filhos conhecem John Knox, David Brannen, Jonathan Edwards, Jerônimo Savonarola. Mas pergunta se os teus filhos conhecem as escrituras de hoje, os livros modernos. Isso é algo para se pensar, querido. E eu não sou contra a literatura atual. É ótimo que os seus filhos leiam. Mas é preciso ter equilíbrio.
vai ler um livro secular, vai ler também um livro cristão. Contrabalance. Coloque os pesos iguais. Ele vai ler sobre feitiçaria, então ele vai ler o que a Bíblia diz sobre feitiçaria. Vai pegar um escritor especializado nisso. Fala, tá lendo? Você viu aqui toda a coleção do Harry Potter? Gostou do bruxinho? Agora você vai ver o que um servo de Deus fala sobre bruxaria. A base da luz da Bíblia. Para que você não se iluda e não ache que isto é o teu referencial. Nós temos que aprender a ensinar os nossos filhos. Para ensinar os nossos filhos, nós precisamos aprender. E sabe aonde que um pai e uma mãe aprende? É na casa de Deus, é com a palavra de Deus. Então estimule seus filhos a estarem na casa do Senhor. Pai, mãe, estejam na casa do Senhor. Estude a Bíblia. Faça cursos. Venha no estudo bíblico. Frequente, pergunte para o pastor. Faça um discipulado se necessário. Nós precisamos rever nossos conceitos. Senão daqui a pouco o teu referencial vai ser a novela. Daqui a pouco o teu referencial vai ser um autor famoso. E nunca vai ser o Josué. Nunca será Moisés. Nunca será Davi. Nunca será Jesus. E sem Jesus na tua vida, querido, você não é nada. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei novas línguas, Senhor. Senhor, em teu nome eu rodopiei tanto na igreja, eu cantei, eu pulei, eu chorei, Senhor. Senhor, você não viu os agudos que eu alcançava no louvor, Senhor? O Senhor não viu as dedicações de vir nos cultos, Senhor? Todos os cultos eu estava ali, Senhor. Jesus vai olhar para você e falar, nunca te conheci. Nunca te conheci. Se o teu coração não estiver no Senhor verdadeiramente, vir aos cultos é apenas um ritual. Israel frequentava os rituais. Todos os sábados eles entregavam os sacrifícios. Todos os sábados estavam ali na frente do tabernáculo. Viam o fogo de Deus descer ali, no Santo dos Santos. Entregavam, faziam as suas obrigações. Só que Deus olhava para eles e falava, olha, estão fazendo aquilo que é mal aos meus olhos. E eles eram craques em manter os rituais. Então cuidado com o ritual. O importante é que você seja fiel, santo diante do Senhor. Mais uma vez, quem tem sido o teu referencial? Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Fé não se adquire com rituais. Fé não se adquire com cultos de poder. Fé não se adquire com louvores maravilhosos que te fazem chorar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se faltar a palavra de Deus na sua vida, você pode ter todos os demais rituais. Você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé. E ninguém vem a Deus se não for por Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Pense nisso. Durante essa semana, reflita sobre isso. Medite nisso. Essa palavra vai estar na internet amanhã, no nosso canal. Se for necessário, ouça de novo. Leia os textos novamente. Aqueles que quiserem, eu até mando o meu esboço para você. Tudo aquilo que eu escrevi. Leia texto por texto. Até que você compreenda. Como o pastor Daniel trouxe um exemplo aqui dias atrás. Se você não tem vontade de orar, ore até sentir vontade. Se você não tem vontade de ler a Bíblia, querido, leia até te dar vontade de ler mais.
Todos os dias. Todos os dias. Nós estamos naquela campanha, não estamos? Da leitura. Está seguindo direitinho? Está lendo? Olha lá, hein? O ano que vem o pastor vai perguntar. Medite nessa palavra de Deus, dia e de noite. E os teus dias se prolongarão sobre a terra. Amém? Feche os teus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Deus de poder, ó Deus. Nessa manhã, ó Pai, nós queremos primeiramente te pedir perdão. Perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Perdão pela nossa negligência. Perdão, Senhor, pela nossa falta de fé, porque muitas vezes não nos aproximamos do Senhor como devemos. Nos perdoa, Senhor, porque não refletimos na Tua palavra, que é alimento para as nossas almas como deveríamos. Muitas vezes reclamamos de situações dessa terra, Senhor, mas não notamos que tudo isso é causado, porque nós nos afastamos de Ti e da Tua santa palavra. Não permita, Senhor, que nós façamos como o povo de Israel. Que aquela geração que surgiu era uma geração má, que se afastava dos caminhos do Senhor. Não permita isso em nosso meio, Pai. Que essa geração que aqui está, que essa geração que está nascendo, ó Pai, que está crescendo ao nosso redor, sejam gerações fiéis a Ti em tudo, na Tua palavra, nos louvores, em tudo que fazemos no dia a dia, Pai. Seja no comer, seja no beber, como o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, Pai. Que tudo o que fizermos seja para a honra e seja para a glória do Teu nome. Tem misericórdia das nossas vidas. Nos aproxima mais e mais do Senhor, Senhor. Nos aproxima de Ti, ó Deus, e nos faça ter uma sede incontrolável da Tua palavra, uma sede, ó Deus, que nós possamos mergulhar no Teu rio e beber da Tua fonte inesgotável, Pai. Que a Tua palavra seja para nós um pão, um alimento saudável, que nos alimenta, nos fortifica, seja o nosso maná, onde quer que formos, ó Pai, se conosco. Seja o nosso referencial, seja o nosso espelho. Queremos olhar, ó Deus, para esse espelho e ver refletidos nele a glória de Cristo. Queremos ser servos fiéis. Queremos, ó Deus, orar como orou o apóstolo Paulo, ao dizer, olha, eu não quero, depois de ter pregado a todos, ser encontrado infiel. Pelo contrário, eu quero ser encontrado fiel. Como diz aquele hino, ó Pai, quando se fizer chamada, lá eu quero estar, lá eu estarei, Senhor, para prestar contas diante do Senhor. Que as nossas obras diante de Ti sejam obras de ouro, de prata, de pedras preciosas. Não de madeira, não de feno e não de palha, a qual o fogo pode consumir. Tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia das nossas vidas. Nos fortalece em oração. Nos fortalece na Tua palavra. E que a Tua graça e o Teu poder recaiam sobre nós todos os dias. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a caminhos, ó Pai, que mesmo que nós não entendamos, mas que o sigamos com firmeza e fé para agradar a Ti. Em nome de Jesus oramos, ó Pai. Pedimos essa bênção a Ti. Amém, Senhor. Erga tuas mãos para o céu. Se coloque em pé nesse momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande e eterno amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com você, com toda a sua família, com a sua casa, de hoje para todos sempre. Amém. Vai na graça, meu querido, na paz do Senhor. Tenha uma semana vitoriosa. Reflita a glória de Cristo onde você for. Amém? Deus te abençoe. Dê um grande abraço em quem está do seu lado.